Olá, mulher! Chegamos ao final do nosso livro, do nosso devocional, onde estávamos estudando juntas aqui, ó. Mulheres Enraizadas. Devocional da autora Viviane Martinello. Presente para nós nesse tempo, né? Passou super rápido. Quando a gente pegou esse livro para fazer, nós pensamos, né? Caramba, 8 semanas, mas passou. Aí, ó, 56 dias. Nós estivemos juntas, eu aqui, firme e forte, busquei não atrasar nem um dia, coloquei isso assim como disciplina na minha vida, algo que nasceu através do Espírito Santo no meu coração, e eu consegui. Hoje eu sinto assim uma realização. Hoje de manhã, a hora que eu fui colocar o último vídeo, né, no caso áudio, eu fiquei muito emocionada, sabe? Foi como se eu estivesse lavando a alma realmente, entregando aquilo que o Senhor determinou que eu entregasse. E assim, nesse tempo, Deus falou muito ao meu coração em relação ao equilíbrio, em relação ao cuidado das minhas raízes espiritual, emocional, né? Então foi um tempo muito, muito bom. E aonde pegou muito forte em mim foi a questão assim, onde é que as minhas raízes estão? Que tipo de solo que realmente eu devo cuidar? Com que tipo de aguinha eu tô dando? Se eu tô dando realmente a palavra pura ou eu tô dando Coca-Cola, né? Eu acabei refletindo bastante, né, sobre isso. E às vezes a gente tá com sede, ao invés da gente ir à água pura, que é Cristo, a gente acaba pegando outras coisas onde os ventos vão nos levando. E pensei bastante a respeito do adubo também, que eu estou colocando. Pensei bastante a respeito da disciplina, do equilíbrio. Para mim pega muito a questão do domínio próprio, né? Vocês ouviram aí eu falar. A questão da disciplina, do equilíbrio e da constância da minha vida espiritual, emocional. Então foi um apanhado muito gostoso. Então eu estou aqui com o livro e aí assim, só para a gente poder dar um reprise, né? Da gente estudou no primeiro a respeito de cada parte da planta, né? E aí onde ela fala a respeito dos galhos, dos frutos, mas ela falou que nada disso pode sobreviver se a nossa raiz não tiver boa, se a nossa raiz não tiver vida. Pois elas vêm falando um pouquinho onde estão as nossas raízes, né? Que às vezes elas estão aí sobre a beira do caminho, a gente estudou sobre os espinhos, né, sobre as pedras. Pudemos estudar aí uma aula, uma semana que eu tive bastante feedback, foi a respeito das árvores, né, da oliveira, figueira, videira, espinheiro, que tipo de árvore a gente, mulher, se assemelha, né? Depois ela veio falando que a gente precisava passar por um processo de poda, né? O processo de cura, ele depende realmente de um processo de poda e que a gente deveria viver mais o processo, né? Às vezes a gente, a começar em mim, eu vivo também cheio de ansiedade, fico sempre pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, e não deixo de viver o processo, que é o dia a dia. Então foi muito legal. Depois ela falou um pouquinho a respeito do jardineiro, que ele nutre, ele cuida das nossas raízes, mas para isso nós também precisamos trabalhar o perdão, precisamos trabalhar o passado, o adubo chamado passado, que também foi uma lição, uma semana assim muito forte para mim. Depois ela falou um pouquinho a respeito de redefinindo o sucesso, né, que ao invés da gente realmente buscar, igual o mundo todo busca crescer para cima, que a gente deve buscar profundidade com o Senhor Jesus. Então ela fala do alinhamento que amadurece, da gente estar sempre alinhada naquilo que o Senhor deseja, que a gente não colhe o que deseja, mas o que a gente planta, né? Invista muito em poucos, que às vezes a gente quer ter um monte de gente do nosso lado, só que sem qualidade nenhuma. Então, para a gente tomar muito cuidado, aqui ela falou das mesas, né? As mesas que a gente se senta, e aí tudo aquilo que a gente cultiva realmente cresce. Então, até eu mencionei, se a gente coloca coisas boas na nossa mente, as coisas boas vão crescer. Se a gente coloca coisas ruins, as coisas ruins vão crescer. E na penúltima lição, nós falamos um pouquinho a respeito de identidade, né? Da gente trabalhar essa autoridade que a gente tem na nossa vida, como mulher, como feminina, o nosso papel, né? Se a gente deve viver com base em essência ou aparência. O que é mais importante aqui é a reforma ou a restauração do Senhor, né? E a reforma é destruir tudo e até a gente perder a nossa essência. Então a gente deve viver sempre sendo restaurada pelo Senhor, sendo podada cada pontinha, pontinha, pontinha. E agora, na última semana, nós falamos um pouquinho a respeito das mulheres curadas, elas curam. Então, assim, que se você estiver curada,
você pode curar pessoas, eu não posso dar para ninguém aquilo que eu não tenho. Então, por isso que eu devo buscar um alicerce forte da minha raiz. Eu devo buscar estar firme, né? Aqui ela falou muito a respeito do equilíbrio, disciplina e constância, que para mim foi muito legal. A palavra que também ela falou a respeito de uma mulher orgânica, né? Uma mulher pura, isso está muito na moda, falar a respeito de mulher orgânica. Eu achei lindo. A nossa postura muda tudo. A partir do momento que nós chegamos no local, a nossa postura muda. O legado, né, que é o nosso ciclo de vida, tudo aquilo que a gente deixa para as outras pessoas, não adianta nada a gente falar e a gente fazer tudo diferente. E a referência ou influência também, que para mim foi muito legal, né? Se eu tenho sido uma mulher apenas influenciadora ou se eu consigo ser uma referência. E no último, depois do 56 aqui, ela separa uma pequena conclusãozinha, que também podemos chamar de um resumo igual esse que eu estou fazendo. Ela separa o Salmo 1, estou aqui com o livro na minha mão, ela separa o Salmo 1, que fala, né, que é igual a árvore plantada junto a ribeiro, né, que ela vai dar o fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. Isso quer dizer o quê? Se nós estivermos plantadas a nossa raiz próximo do Senhor Jesus, é Ele quem vai nos alimentar, é Ele quem vai nos suprir, né? E aqui ela começa a falar que nós todas precisamos de cuidado diário, todo mundo. Se você for parar para pensar, nós começamos a falar a respeito da plantinha. A plantinha precisa de cuidado diário. Se você for ver um animalzinho, precisa de um cuidado diário. Um casamento, uma amizade, um relacionamento, seja ele qual for, ele precisa de cuidado diário. E nós não somos diferentes das árvores, não somos diferentes de nada disso. Nós também precisamos. E a nossa raiz, ela fala aqui que a nossa raiz ela passa por tempos também de secura, né, por tempos em que talvez ela vai estar dando muitos frutos, né, vai estar muito florida, mas em tempos também de sequidão. E aí ela fala que quanto mais funda estiver a nossa raiz com o Senhor, mais essa nossa raiz ela vai poder estar sendo nutrida com a água necessária para ela crescer. Então, o que a gente deve buscar estar em conexão com o Senhor, porque a gente vai passar por momentos de sequidão, mas se a nossa raiz lá no fundo, lá no fundão mesmo, estiver ali, conectada com o Senhor, ela vai passar por aquilo e ela vai buscar e ela vai encontrar a água na sua profundidade. É isso que ela vem falando. E aí ela fala que nós devemos ter pequenos cuidados diários, constantes, para a gente também atingir a maturidade espiritual, emocional, né, das nossas raízes. A gente tem que tomar bastante cuidado para a gente poder absorver todos os nutrientes da presença natural e sobrenatural do nosso Senhor. A gente precisa buscar o descanso, né? Uma coisa que eu aprendi bastante, para mim foi muito interessante esse devocional, onde eu fui trabalhando dia a dia e eu tenho uma ansiedade muito grande, porque a gente tem trocentas mil coisas para fazer, né? E aí eu pude também refletir, sabe? Adoeci, fiquei doente no meio, aí peguei uma gripe fortíssima, alguns devocionais dá para ver pela minha voz, e tive que ir ao médico, tudo. Então a gente fica olhando e a gente fala, às vezes a gente fica querendo correr na nossa força. E não é na nossa força, né? Então ela fala assim que a gente tem que estar aqui, ela volta falando, né? Que igual o Salmo 1, que se a gente estiver enraizada no amor do Senhor, a gente vai frutificar no tempo certo, as nossas folhagens vão permanecer verdinhas, vivas no tempo certo do Senhor, né? E que ela vem falando também que de tempo em tempo a gente precisa revisitar as nossas raízes e deixá-las à mostra. A gente teve vários capítulos que falavam somente disso, né? Ela fala a respeito das nossas emoções, dos nossos comportamentos, da mentalidade e até mesmo dos nossos relacionamentos. A gente precisa colocar em xeque, sabe? É como se fosse um cargo, como se fosse um ministério que a gente tem na igreja. De tempo em tempo a gente coloca ele à mesa para verificar se a gente realmente vai continuar com eles ou não. E aqui ela fala a mesma coisa, né? Que nós devemos ver para perceber se o crescimento está bom, se aquilo lá a gente pode progredir naquilo, se tem que existir algum reparo, né? Se a beleza daquela forma que a gente está fazendo, se a gente precisa mudar, né? Então, após essas 8 semanas, ela fala assim que para a gente tirar também alguns minutos e analisar a nossa própria vida, como estão as nossas raízes, se elas estão saudáveis, né? Se elas estão inseridas num bom solo,
sendo nutridas, regadas constantemente? Será que a gente tem? Será que a gente deixa elas sequinhas? Será que a gente vai passando por tantos períodos doloridos, por isso que a gente não consegue avançar na nossa vida, né? Será que a gente fica... eu lembro aqui de umas aulas que ela falou, deu exemplo um pouquinho a respeito da esteira. Será que a gente vive, parece que caminhando sobre uma esteira? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder desenvolver raízes fortes e profundas. E aí ela fala que a gente precisa ser constante e perseverante no Senhor. E o último capítulo, último parágrafo aqui do nosso estudo todo, do nosso livro, ela fala assim, mulher, eu vou ler ele todinho, sem... Porque normalmente vocês veem que eu vou passando os olhos e eu não leio o livro, né? Eu vou pegando. Agora esse eu vou ler. Mulher, eu oro para que você permaneça firmada nas verdades do Pai, plantada à beira de sua presença, sendo nutrida, aperfeiçoada e podada dia após dia, a fim de florescer e gerar bons frutos que alimentarão a outros e glorificarão o nome de Jesus. Por fim, encorajo-a com as palavras do apóstolo Paulo, e que a esperança de Deus seja o seu combustível para enfrentar todas as hesitações da vida. E ela finaliza aqui com o capítulo 7 de 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 7, dizendo assim, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinadas, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. E assim nós terminamos o devocional lindo, onde a gente deve gerir, a gente deve ruminar, a gente deve voltar. E com os áudios, eles são gostosos, pelo menos eu gosto bastante, porque eu posso estar em casa, posso estar fazendo as coisas, posso colocar quando eu vou tomar um café, quando eu sento, às vezes, com uma amiga, às vezes no café da manhã eu coloco junto com meu marido, né? E a gente fica ali tomando café os dois e podendo desfrutar junto, e depois a gente até comenta um pouquinho sobre. Então, que você possa ir revendo todo o devocional. O meu tá todo riscadinho aqui. Eu ia mostrar para vocês, né? Mas fica complicado. O meu tá todo riscadinho. E aí eu vou sempre associando várias coisinhas, algumas coisas que eu vou lembrando. Olha aqui, ó. Às vezes, tá vendo? Eu vou colocando do lado. Então, que você possa ir fazendo essa separação, esses estudos, e os vídeos e os áudios ainda mais, que você possa ouvi-los, degustá-los, vá compartilhando, né, para transformar pessoas, para falar a respeito do amor de Jesus por todas as pessoas, pelo reino, para a gente poder soltar essa palavra para que mais mulheres possam ser curadas, a fim de que possamos curar outras mulheres. Então, que Deus te abençoe, foi um prazer para mim, gigantesco, né? Que você possa viver e reviver todo esse estudo. Ah, detalhe, a minha plantinha morreu. Eu não sei a de vocês, mas a minha, num dado dia, eu deixei ela para fora, porque eu colocava sempre para ela tomar sol, tomando todo cuidado, e eu fui trabalhar. E naquele dia não tinha ninguém em casa, e deu uma chuva forte, muito forte, e ela ficou assim, alagada. E eu tentei recuperar, deixei ela escorrendo, porque ela ficou muito molhada, mas daquele ponto ela morreu. Fiquei frustrada, fiz algumas comparações, né? A gente que estuda faz sempre comparações, né? Tá vendo? Se a gente não toma cuidado, morre. Morre mesmo, né? Mas foi um acaso, foi uma questão. Então não dá nem para mostrar a minha plantinha daquele primeiro dia que eu plantei, tá? Então que Deus possa te abençoar muito, abençoar a tua vida, e através da tua vida, nações, e através da tua vida, sua família, que você possa ser uma mulher aí sempre firme, forte na presença do Senhor. E aí, como eu tinha falado, né, no último áudio que eu coloquei, o meu desejo, eu gosto muito de estar fazendo esses estudos, e o meu desejo é continuar. Eu convidei uma amiga, eu pedi para ela fazer um vídeo, vou ver se eu vejo ela hoje na igreja, eu vou apresentar ela para vocês. E a gente vai começar, porque a Viviane, ela fala muito ao nosso coração de uma forma muito simples. Então eu pedi para ela fazer um videozinho, e ela vai falar a respeito do próximo livro da Viviane, que é Mulheres Improváveis, tá?
que possa chegar ao nosso coração. Início, eu já quero ir trabalhando com outros livros também. Já vou deixando aqui gravadinho, vou colocando algumas coisas lá no meu YouTube. E que você seja feliz, né? Que Deus possa fazer os planos dele sobre a tua vida, que os teus sonhos possam ser os sonhos do Senhor, e seja uma mulher forte, vigorosa. Se você estiver em São Paulo, nos visite. A gente está ali na Igreja Batista Boas Novas. Eu tenho um Instagram que é @ericaleiteterapia. Eu sou terapeuta de mulheres também. Caso você precisar, a gente trabalha com as raízes femininas também. Que Deus te abençoe muito, muito. Um beijo enorme. Até.